Olá, boa tarde a todos. Me chamo Ana Lívia Guimarães, sou aluna de graduação de Ciências Biológicas, bacharelado da Unirio, e estarei apresentando o trabalho Caracterização e Desenvolvimento do girino de Sínax rei em duas localidades do Rio de Janeiro, Brasil, no qual fui orientada pela professora Ana Maria Teres, do Laboratório de Biosistemática de Anfíbios da Unirio. A classe anfíbia é representada atualmente a nível mundial por 8.387 espécies, sendo divididas em três ordens. A Nura, a maior delas, com 7.407 espécies, compreendendo sapos, pererecas e rãs. Caudata, as salamandras, com 768 espécies. E Gimnophiona, as cobras cegas, com 212 espécies. Estima-se que 40% dessas espécies se encontram ameaçadas de extinção em algum nível, sendo assim o grupo mais ameaçado ao mesmo tempo que novas espécies estão sendo descobertas regularmente. No Brasil, a classe anfíbia é representada por 1.141 espécies, sendo 1.097 espécies de anuros, 39 espécies de cobra-cega e 5 espécies de salamandras, o que representa aproximadamente 15% da diversidade mundial. Agora falando um pouco sobre a Mata Atlântica. O bioma da Mata Atlântica possui altos níveis de diversidade e endemismo, devido às variações de latitude, altitude, solo, formações vegetais e zonas climáticas existentes, que propiciaram uma variedade de possíveis hábitats e nichos ecológicos para os seres vivos nesta região. São registradas mais de 400 espécies só de anuros na Mata Atlântica, sendo 85% dessas endêmicas, o que põe estes organismos em situação vulnerável, pois esse ecossistema encontra-se fortemente degradado após anos de exploração dos recursos naturais e de ocupação territorial, restando atualmente apenas 12,4% da sua cobertura original na forma de fragmentos. O nome anfíbia vem do grego anfibio, que significa algo como duas vidas, fazendo referência a uma característica desse grupo, que geralmente apresenta uma fase larval aquática exclusiva de água doce, chamada de girino nos anuros, e outra fase pós-metamorfose, que geralmente é terrestre. Cada fase possui suas particularidades ecológicas, sendo assim muito importante informações sobre cada uma, seja para realizar a identificação correta das espécies, ou para estudos de relações filogenéticas, ou para a criação de planos de conservação e manejo. No Brasil, apesar da grande diversidade de anuros, o estudo dos girinos ainda é recente, sendo grande parte das descrições existentes realizadas somente após os anos 60, enquanto é possível encontrar descrições de adultos de séculos passados. Estima-se que cerca de 40% das espécies registradas aqui não possuem um girino devidamente identificado, o que forma lacunas no conhecimento acerca dessas espécies. Agora falarei um pouco sobre o gênero Synax. Este pertence à família Aelida e à subfamília Synaxinae. Inclui um total de 127 espécies que se dividem em dois grandes clados, sendo Synax catarina, endêmico da Mata Atlântica, e Synax ruber, que é distribuído amplamente pela região neotropical, ocorrendo desde o México até a Argentina e o Uruguai, e também no Caribe, nas ilhas de Trindade e Tobago e Santa Lúcia. Este gênero possui elevado número de espécies, sendo que muitas dessas espécies apresentam morfologia externa semelhante, escassez de dados bioacústicos e escassez de dados larvais, o que acaba por tornar a taxonomia deste grupo complexa. Agora sobre a espécie Synax rei, foco deste estudo. Esta é uma perereca de médio porte, com dorso de coloração uniforme, sendo comuns variações entre amarelo e marrom. Outra característica marcante é que esta possui nas partes ocultas das coxas e braços essa coloração chamativa amarela e negra. Synax rei pertence ao clado Synax ruber e é considerado uma espécie de habitat generalista por ser capaz de habitar locais variados como pequenos charcos em áreas abertas e degradadas, lagoas permanentes em florestas fechadas e remansos de riachos. O girino não é citado na descrição original, e atualmente ainda não existe nenhuma descrição deste na localidade tipo, somente em Teresópolis, também localizada na Serra dos Órgãos e no estado de São Paulo, em Paranapiacaba e em Boracéia. A real distribuição desta espécie ainda gera discussões, pois são notadas variações morfológicas, como variações de tamanho e coloração, genéticas e acústicas entre adultos de diferentes populações registradas. Segundo Frost, 2021, Synax rei ocorre na Serra do Mar, entre Espírito Santo e Santa Catarina. Já Valadares, 2013, afirma, baseando-se em caracteres morfológicos, que a espécie está limitada à Serra do Mar, entre Rio de Janeiro e São Paulo.
Já Santos 2020 afirma, baseando-se em análises genéticas, que a espécie está restrita ao ambiente de planície litorânea e serra entre Espírito Santo e São Paulo. Também encontra-se na literatura registros como o de Juarez, 2011, na Serra da Mantiqueira. O único consenso é o de que esta espécie é endêmica da Mata Atlântica. O objetivo deste trabalho é comparar a morfologia e o desenvolvimento dos girinos de Synax rei nas localidades de Teresópolis e Mangaratiba e com outras espécies do grupo Ruber. Os objetivos específicos foram: descrever o desenvolvimento da espécie entre os estágios 25 e 45, descrever a morfologia externa do girino no estágio 36 e 37 e comparar medidas de Synax rei no estágio 36 e 37 com outros girinos do grupo Ruber no mesmo estágio. Agora entrarei em detalhes da metodologia. Sobre a área de estudo. A localidade de Teresópolis foi escolhida para este trabalho devido à disponibilidade de material existente na coleção de anfíbios da Unirio, devido também à proximidade com o município de Petrópolis, localidade tipo, sendo esses municípios ligados pela Serra dos Órgãos, e por serem encontrados na literatura evidências de que os espécimes destas localidades correspondem à mesma espécie. A localidade de Mangaratiba foi escolhida também devido à disponibilidade de material existente na coleção previamente coletado na RPPN, Reserva Ecológica de Rio das Pedras, que pertence ao Clube Med e se encontra localizada mais a sul em um extrato mais baixo em relação à Serra dos Órgãos e no litoral da Mata Atlântica. Para as mensurações, foram utilizados os espécimes de Synax rei tombados na coleção de anfíbios da Unirio, coletados no município de Teresópolis e Mangaratiba, e que se apresentavam entre os estágios 25 e 45, de acordo com a tabela de Gosner, 1960. Foram adotadas as seguintes medidas em vista lateral, dorsal e ventral. Todas as medidas foram tiradas com paquímetro de precisão 0,1 mm e com auxílio de lupa estereoscópica. A partir dos valores obtidos, foi calculado para cada estágio o desvio padrão, os valores mínimo e máximo e a média aritmética, sendo a média aritmética utilizada para a criação de gráficos de desenvolvimento. As terminologias dadas na descrição do girino seguem do ELMA 1970 e ao TIG 2007. Agora, resultados e discussão. Foram utilizados no total 160 espécimes de Synax rei, sendo 99 de Teresópolis e 61 de Mangaratiba. Para a ontogenia foram gerados os gráficos a seguir. No gráfico 1 e 2 vemos a média do comprimento total, do comprimento do corpo e do comprimento da cauda entre os estágios 25 e 45. Em Teresópolis, o estágio 25 apresentou em média 13,4 mm de comprimento total e o estágio 45 apresentou 17,7 mm. O comprimento do corpo tende a crescer até os últimos estágios de desenvolvimento. O comprimento da cauda e, consequentemente, o comprimento total de urina crescem até o estágio 39, onde foi registrada a maior média para estas medidas. Já em Mangaratiba, o estágio 25 apresentou em média 10,8 mm de comprimento total e o estágio 45 12,7. O comprimento do corpo nesta localidade também tende a aumentar até os últimos estágios de desenvolvimento, porém o comprimento da cauda tende a crescer até o estágio 42 e então sofre rápida redução após este estágio. Agora, no gráfico 3 e 4, vemos a média da largura do corpo, da altura do corpo e da altura da cauda. Tanto em Teresópolis quanto em Mangaratiba, os indivíduos de Synax rei apresentam uma largura do corpo tendendo a aumentar entre os estágios de 25 a 40-41. Porém, em seguida, devido à mudança no trato intestinal, esta medida apresenta redução no estágio 42, acontecimento que prossegue até o estágio 43-44. Em ambas as localidades, os indivíduos também possuem a altura da cauda superior à do corpo até o estágio 42. E então, nos estágios seguintes, a altura da cauda reduz de maneira abrupta, sendo então ultrapassada pela altura do corpo no estágio 43-44. Entretanto, em Teresópolis, os girinos de Synax rei apresentaram um corpo mais alto do que largo, exceto nos estágios 36-37, 40-41 e 45. Enquanto em Mangaratiba, essas medidas são muito próximas, exceto nos estágios 40, 41 e 42. Outra diferença é que os girinos de Teresópolis apresentaram médias mais altas para a altura da cauda em relação a Mangaratiba.
Agora, nos gráficos 5 e 6, vemos a média da distância entre os olhos e da distância entre as narinas. Em Teresópolis, a distância entre os olhos nos estágios 25 ao 30 é bastante similar à distância entre as narinas, e a partir do estágio 31 e 33, os olhos tendem a ser mais afastados do que as aberturas das narinas, ficando mais evidentes nos estágios mais tardios. Já em Mangaratiba, os girinos apresentam olhos mais afastados que as narinas desde o estágio 25, ficando também ainda mais afastados nos estágios tardios. Agora, nos gráficos 7 e 8, vemos a média da distância entre narina e focinho, a distância entre olho e narina e a distância entre olho e focinho. Nos girinos de Teresópolis, as narinas se encontram mais próximas aos olhos do que do focinho até o estágio 39. Em seguida, a narina e o focinho tendem a se aproximar de maneira progressiva até os últimos estágios de desenvolvimento. Já a distância entre o olho e a narina tende a crescer entre os estágios 25 e 34, indo de 0,6 a 1,6 milímetros, respectivamente. Entretanto, em seguida, o comprimento tende a variar até o estágio 45. Nos girinos de Mangaratiba, as narinas também se encontram mais próximas aos olhos do que do focinho até o estágio 39, onde estas passam a se encontrar mais próximas ao focinho. Porém, o desenvolvimento ocorre de maneira diferente, com as narinas e o focinho passando a se aproximarem em estágios anteriores ao 39, e a distância entre o olho e a narina tendendo a aumentar do estágio 25 ao 42. Agora, nos gráficos 9 e 10, vemos a média da largura do disco oral, ou boca. Em Teresópolis, as dimensões do disco oral passam a diminuir a partir do estágio 39 e segue diminuindo até o 42, onde a boca característica dos adultos passa a se desenvolver. Em Mangaratiba, o disco oral passa a diminuir a partir do estágio 38. Porém, no estágio 42, o girino ainda apresenta resquícios de características como papilas e dentículos que só desaparecem no estágio 43 e 44, onde a boca característica dos adultos passa a se desenvolver. Agora, nos gráficos 11 e 12, vemos a média do diâmetro do olho. O diâmetro do olho em indivíduos de Teresópolis, no estágio 25, apresenta valor médio de 0,8 milímetros, e em seguida cresce de maneira progressiva até o estágio 40-41, atingindo o valor máximo de 1,9 milímetros. E a partir deste, o diâmetro do olho diminui levemente até chegar à média de 1,8 milímetros no estágio 45. Em indivíduos de Mangaratiba, no estágio 25, o diâmetro do olho apresenta valor médio de 0,5 milímetros e cresce até o estágio 42, onde atinge 2,1 milímetros, e então diminui chegando a 1,7 milímetros no estágio 45. Sobre as disparidades notadas entre o desenvolvimento dos girinos das diferentes localidades, uma hipótese é estas estarem relacionadas a fatores do próprio ambiente, como a formação hídrica, onde esses se encontravam, por exemplo, se era um ambiente de poço temporário, não se era um remanso de riacho, a temperatura da água, pois estes são animais ectotérmicos e esse fator tem grande importância. Vários estudos verificam que em temperaturas frias há aumento do tamanho corporal, enquanto em temperaturas mais quentes o desenvolvimento larval é acelerado e os indivíduos são menores ao iniciar a metamorfose. Outra variável pode ser a disponibilidade e a qualidade do alimento. As variações entre girinos da mesma localidade e mesmo estágio podem estar ligadas a fatores ambientais, como os citados anteriormente, mas também podem estar ligados à eficiência de cada indivíduo na tomada e conversão do alimento. Sobre a coloração do girino no fixador. No fixador, os girinos de Sinex rei possuem dorso com coloração castanha, devido à grande aglomeração de pontuações castanhas que também estão espalhadas por todo o corpo, como sob os olhos, onde forma uma pequena mancha, e também na musculatura da cauda, que possui coloração bege, e nas nadadeiras, que são translúcidas. O ventre é esbranquiçado e translúcido, com pontuações brancas e castanhas. Olhos com íris preta e pupila esbranquiçada. No estágio 36-37, o indivíduo de Synax rei apresenta corpo robusto, sendo a altura do corpo equivalente a 97% da largura, corpo equivalente a 32,8% do comprimento total, cauda mais alta que o corpo, nadadeira dorsal se iniciando na metade posterior do corpo, nadadeira ventral se iniciando no tubo anal,
terminação da musculatura da cauda afilada e espiráculo único e sinistro. Em vista dorsal, pode-se observar o focinho arredondado, olhos laterais e mais espaçados que as narinas, olhos, olhos laterais e mais espaçados que as narinas, abertura das narinas redondas e mais próximas aos olhos do que do focinho. Em vista ventral, este também apresenta disco oral médio e ventral, fórmula dentária 2231 em presença de bico córneo com borda serrilhada e papilas marginais arredondadas e submarginais alongadas. A fórmula dentária encontrada entra em contradição com a descrita por Davis em 2005. Logo, assim como notado nos adultos, os girinos apresentam variações, suportando a hipótese de alguns autores de que podem haver mais de uma espécie sendo registrada sob o nome Synax rei. Em 2013, Valadares fez comentários quanto à existência de alguma separação entre os indivíduos da Serra dos Órgãos e de São Paulo, notada através de uma análise multivariada. Em 2017, Silva apresentou, através dos resultados de análise do gene COI, citocromo e oxidase 1, um clado chamado Synax rei, que seria formado por dois subclados, um de populações de Teresópolis e Petrópolis e de populações de Synax conferatum rei do litoral norte de São Paulo, Ilhabela, e outro de populações de Synax conferatum rei de diversas localidades da região do Alto do Paranapanema, em São Paulo, e de populações de Synax conferatum rei antes identificadas como Synax perereca do Vale do Ribeira, em São Paulo. Na tabela a seguir, algumas das mensurações obtidas dos girinos de Synax rei foram comparadas com as de outros girinos do grupo Huber, Synax ruber e Synax similis. No estudo de Alves e Carvalho e Silva, em 1909, são realizadas as medições de Synax similis no estágio 37, e no de Alves, 99, para Huber é utilizado o agrupamento dos estágios 36 e 37. Logo, o agrupamento de 36 e 37 de Synax rei foi o ideal para a comparação. O comprimento do corpo de Synax ruber não foi comparado devido a diferenças existentes na metodologia. Os girinos de Synax rei apresentam o maior comprimento total de largura do corpo e da boca entre os girinos comparados. Em relação ao comprimento do corpo, o girino de Synax rei de Teresópolis apresentou a maior média, seguido por Synax similis com 10,7 mm e depois por Synax rei de Mangaratiba. Synax rei de Mangaratiba apresentou a maior altura do corpo, seguido por Synax similis, com apenas 0,1 mm de diferença, e depois por Synax rei de Teresópolis. Synax similis possui as maiores medidas para a altura da cauda, de distância entre os olhos e entre as narinas e de diâmetro dos olhos. Já Synax ruber possui os menores valores para todas as medidas apresentadas. As conclusões deste estudo foram: existem diferenças ao longo da ontogenia dos girinos das localidades estudadas. Fatores ambientais ou variações genéticas são hipóteses para esta variação. Existem também divergências entre autores sobre a fórmula dentária. O girino de Synax rei pode ser comparado aos de outras espécies do grupo Huber através de análises morfométricas, e são necessários estudos envolvendo a caracterização do girino na localidade tipo e em outras populações registradas, com ênfase nos fatores ambientais e envolvendo análises genéticas. Obrigada pela atenção. Segue as referências bibliográficas.